Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Silencioso. Pessoal, hoje faz 40 anos que nevou em Porto Alegre, dia 24 de agosto de 1984. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu trabalhava no centro de Porto Alegre, morava num bairro próximo, bairro chamado Cidade Baixa. Eles são ligados, próximos um do outro. Eu saía do meu serviço, 3 horas da tarde, ia caminhando até em casa. E eu me lembro que esse dia estava muito frio, mas o céu estava azul com algumas nuvens, de vez em quando fechava, abria, ameaçava de vez em quando uma garoa, e nesse percurso eu me lembro que eu passei num termômetro, esses de rua, e ali dizia, tinham poucos na época, hoje em dia tem mais espalhados, mas eu me lembro que tinha um que sempre me chamava a atenção ali, numa avenida, numa perimetral que chamam, tinha ali marcando 5 graus. Eram 3h15, 13h10 da tarde, 15h15, e eu vi que o tempo fechava, abria, e eu comecei a notar assim, uns flocos no ar, assim, alguma coisa flutuando. Eu disse, mas que coisa estranha, nunca tinha presenciado aquilo. Olhei, assim, estendi a mão, começou a preencher, assim, de floquinhos de gelo, e aí começou. O pessoal começou na rua a se espantar, um olhava para o outro, pegavam, assim, fechavam as mãos, assim, para segurar um pouco, e não foi pouca neve, foi bastante. Em seguida, as pessoas que estavam nos seus comércios, nos bares, começaram a sair para a rua, o pessoal encantado, olhando aquilo. Logo, logo os carros começaram a ficar brancos. A gente fala desse equilíbrio do clima. Então, quem te diria isso há 40 anos atrás, nevando em Porto Alegre? Teve locais da cidade que o pessoal começou a fazer bonequinho. Claro, as zonas leste, zona norte, que são locais mais altos, ali o volume foi maior. Mas no centro de Porto Alegre, onde eu estava, nevou bastante. E me chamou a atenção, 15 horas, 5 graus. Depois, passados 10 anos, dia 8 de julho de 1994, Porto Alegre estava envolvido com um motim do Presídio Central. Um dos amotinados pegou um carro, saiu em disparada, invadiu o Hotel Plaza São Rafael, um dos maiores hotéis na época aqui de Porto Alegre, coração da cidade. As rádios só se falava nisso, e eu estava ali próximo, até porque eu morava também próximo. 10 anos depois do episódio, em meio a esse motim, em meio a tudo, a neve novamente aparece em Porto Alegre. Não tanto com aquela intensidade de 10 anos antes, mas bem forte. Foi uma intensidade forte. Eu me lembro que da mesma forma a gente juntava as mãos e conseguia juntar uma camada de gelo interessante. Enquanto a população de Porto Alegre se dividia, uns com o radinho ligado, escutando motim, vendo e ouvindo sobre as negociações, e outros envolvidos com a neve. 2 episódios de neve em Porto Alegre. Depois de lá para cá, eu não recordo mais assim de ter visto. Apesar de ter feito frio mais intenso, porque em 84 eu lembro dos 5 graus, e em 94 foi uma situação muito parecida.
muito parecida, porque eu também saía ainda no mesmo horário, 3 horas da tarde, centro, caminhando, 5 graus e frio. A gente já teve episódio de frio muito mais baixo, mas nunca chegou a nevar. Mas eu me lembro até hoje, ficou marcado na minha memória. Olhar para aquele céu azul, volta e meia fechava, abria, ameaçava uma garoa e daqui a pouco aqueles flocos. Queria compartilhar esta parte bonita de Porto Alegre. 1984, 1994. Os 2 anos que Porto Alegre foi privilegiada em ter neve. Muito bonito. Como é a nossa capital, nosso Porto Alegre. Tá, pessoal? Um forte abraço para vocês e amanhã a gente se encontra.